Boa noite, pessoal. Estou aqui um pouquinho para falar sobre a vida. O que é a vida para vocês? Quando terminar o vídeo, vocês já vão deixando o like de vocês, dizendo se gostou ou se não gostou. A vida. Existem algumas definições para expressar o significado da palavra vida. Umas dizem respeito ao tempo cronológico da existência de todo ser vivo, a sua origem e fim. Outras possuem o sentido de eternidade e grandeza. Se fosse realizada uma pesquisa com a pergunta "O que é a vida?", certamente existiriam muitas definições diferentes, porque as pessoas compreendem a vida conforme a sua própria experiência. Mas talvez existisse nas respostas algo comum. Apesar das diferentes histórias, o desejo de viver e de ser feliz eternamente. Viver é a nossa primeira vocação, e ser feliz é a consequência de quem sabe viver e compartilhar o amor, assim como fez o próprio Deus. É certeza para quem possui sabedoria, valores corretos e critérios que favoreçam a vida em plenitude e a sua eternidade. O Papa Bento XVI, no encontro com os jovens do Brasil e da América Latina, ressaltou o sentido grandioso e eterno da vida, a partir da passagem bíblica do jovem rico, que pergunta a Jesus: o que fazer para alcançar a vida eterna? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. O Papa refletiu com os jovens que esta deve ser a razão da nossa existência, manter a vida. Logo, entendemos na formulação da própria pergunta que não basta o aqui e o agora. Ou seja, nós não conseguimos delimitar nossa vida ao espaço e ao tempo, por mais que pretendamos estender seus horizontes. A vida os transcende. Em outras palavras, queremos viver e não morrer. Sentimos que algo nos revela que a vida é eterna e que é necessário empenhar-se para que isto aconteça. Em outras palavras, está em nossas mãos e depende de algum modo da nossa decisão e do nosso esforço. A vida e a felicidade não são fruto de um determinismo. Existem muitas outras coisas que interferem em nossa vida para o bem ou para o mal. E cabe a cada um de nós perceber a diferença e se esforçar para que o bem prevaleça e permaneça. Este deve ser o sentido da vida humana, transformar por meio das nossas escolhas e ações as realidades de morte em realidades de vida. E apesar de ser vontade de Deus que vivamos plenamente e que a vida dê certo para todas as pessoas, Ele conta conosco para que isto aconteça. Saber que a felicidade é possível porque é vontade de Deus que nascemos para cumprir esta vontade, que a direção da vida está em nossas mãos e que depende das nossas escolhas, se a felicidade passageira ou eterna. Coloca sobre nós uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é motivo de alegria e alimenta a nossa esperança de um mundo melhor, mas fraterno e justo, porque podemos interferir na história. A vida é um presente que recebemos. E se ela é um presente valioso, supõe-se que precisa ser cuidada como tal, como um bem precioso. Ninguém recebe um presente valioso para ser desprezado. Ao receber um presente, é natural sentir alegria e querer manifestá-la, compartilhando com as pessoas os frutos que esse gesto produz em nossa vida. E muitas vezes também o presente também é um presente. Quando existe a disposição para aceitar a vida como um presente a ser compartilhado, mais condição se tem de perceber o seu sentido e mais vontade se tem de viver e sonhar com a realização pessoal. Porém, é essencial sonhar com os pés no chão, né? Sonhar um sonho possível
é o primeiro passo para se elaborar um projeto de vida em vista de um rumo certo. Acreditar que é possível realizar um projeto de vida na esperança de alcançar o nosso ideal é essencial para perceber a vocação específica por meio da qual podemos contribuir para o bem das pessoas e da sociedade. É natural e saudável desejar e lutar para ser feliz, porque uma vida sem sentido gera desânimo e comodismo. A felicidade não cai do céu, né? E a sua conquista vai depender muito de como cada pessoa constrói. A vida é um manancial de possibilidades. Descobrir o próprio potencial faz parte do aprendizado e nos ajuda a encontrar o verdadeiro sentido da vida, condição primeira para ser feliz. A felicidade depende da educação que se recebe, da formação e dos valores que se tem, das escolhas que se faz e daquilo em que se acredita. Ninguém nasce pronto. O ser humano se desenvolve ao longo da vida, passa por períodos mais ou menos intensos de aprendizado, mas nunca deixa de aprender ou de se aperfeiçoar. Aí consiste a arte de se formar, de formar-se a condição para descobrir e fortalecer a vocação, ser um eterno aprendiz. Como todo aprendizado envolve um processo, a vida pode também ser comparada a uma semente muito boa que sofre transformações para dar bons frutos, mas, para isso, precisa ser lançada em terra fértil e ser cultivada. Caso contrário, perderá o sentido da sua existência. O ser humano é chamado por Deus à vida para dar frutos. Esta é a sua primeira vocação. Portanto, valorizar a vida e cuidar da obra da criação de Deus é a resposta que Deus espera de nós. É o sim ao chamado para a nossa existência. Esta é a primeira e grande vocação humana. Fazer da sua existência um fruto saboroso, como o de uma árvore que um dia foi semente e se transformou, gerando mais vida. Todo ser humano, desde o momento da fecundação até a morte natural, é chamado por Deus à existência. E mesmo que se forme no ventre materno com grande limitação, até mesmo sem condições de viver após o seu nascimento, ainda assim a sua existência possui um sentido que muitas vezes foge à compreensão humana. Disse ainda Bento XVI no encontro com os jovens. O jovem do Evangelho percebeu a riqueza de sua juventude. Foi até Jesus o bom mestre para buscar uma boa orientação. Mas na hora da grande opção não teve coragem de apostar tudo em Jesus Cristo. Consequentemente saiu dali triste e abatido. É o que acontece todas as vezes que as nossas decisões fraquejam e se tornam mesquinhas e interesseiras. Sentiu que faltou generosidade. Generosidade, o que não lhe permitiu uma realização plena. Fechou-se em sua riqueza, tornando egoísta, individualista também. Em síntese, a pessoa humana é chamada à existência para se colocar a serviço da vida, cuidando de toda a obra da criação, seja qual for o seu estado de vida ou profissão. Compartilhar a vida é o que irá garantir a realização pessoal. Nisto consiste a realização pessoal, a nossa vocação. Partilhar os nossos dons. O que mais se pode dizer sobre a vida? A vida é dom de Deus. A vida é bonita e é bonita.